Olá, estamos de volta com o programa Conhecer, que beleza, estamos aqui diretamente da cidade de Alagoinhas, Bahia, Brasil, falando para o mundo todo, graças a Deus, através da rede STP TV, da 93 FM, a Rádio do Coração, Facebook, YouTube, e estamos aqui já caminhando para o final do mês de fevereiro de 2023, um mês de aniversário do programa Conhecer, o que é o Espiritismo, fala Espiritismo, assim começou tudo, o programa o livreto que deu origem à série. E graças a Deus é a palavra é a frase que eu uso, é que estamos aqui a multiplicar, ou pelo menos tentar multiplicar as palavras do Cristo, que é o próprio Espiritismo, né? E eu já vou aqui, gente, fazendo assim, que o pessoal chama agora de spoiler, né? Tem um negócio tal de spoiler. Antigamente a gente chamava de trailer, sei lá. Esse é o nome que a gente usava. Faz um resuminho aí do que vai ser. Aí eu tô aqui com dois grandes amigos. Aqui nosso amigo Francisco, eu gosto de chamar de Chiquinho, né? Francisco Evilásio, uns chamam de Chico de Freude, e minha amiga Melissa Barreto. Vou passar logo para eles com a seguinte indagação. Para as pessoas que estão chegando aqui assistindo a rede STP TV em qualquer canto do mundo aí agora, e as pessoas que estão acessando aqui na 93 FM, a Rádio do Coração, pela primeira vez, aí perguntam a Chico e Meire: o que é Espiritismo? Sejam muito bem-vindos, Chico e Meire. Uma boa noite a todos. Boa noite, Salles. Boa noite, Meire. Boa noite, ouvintes da 93 FM. Boa noite, internautas. É sempre um prazer enorme para a gente compartilhar aqui da companhia de Salles, nesse ambiente do programa Conhecer, que sempre nos mantém sempre com o nosso otimismo, sempre lá em alta, porque vai falar sobre questões que vão nos consolar, né? E respondendo essa primeira questão que Salles lança para nós aí, o que é o Espiritismo, eu estou começando exatamente por uma das consequências do Espiritismo, é o consolo, né? A gente, quando a gente faz alguns questionamentos e que não encontra uma resposta que dê um significado para a gente, a doutrina espírita, que não é diferente dos outros ramos, que tem o foco de nos levar em direção a Deus, porque a doutrina espírita ela é um dos ramos do espiritualismo. O Espiritismo nada mais é do que uma filosofia, que tem uma base científica, filosófica, e as consequências são ético-morais. Então, a doutrina espírita tem um propósito de fazer um esclarecimento aonde nós estivermos, professando a religião que estivermos, A doutrina espírita ela tem esse caráter de lançar uma luz sobre as questões que nos envolvem, e nos chama a atenção de que os problemas vivenciados, as dificuldades que nós vivenciamos, por trás existe uma questão espiritual que vai nos conduzir a uma tomada de decisão
a uma chamada para que possamos reformular nossos pensamentos e comportamentos, para que a gente possa caminhar aí dentro de uma conduta que nos faça realmente estarmos aí em direção a Deus. Perfeito. Chico e Meire. Meire vai complementar aí. Boa noite a todos. Boa noite, Chico. Boa noite, Salles. E como o Chico já falou tudo, né? Então, assim, a doutrina, o que é espiritismo, né? Que você fez a pergunta, como o Chico falou, que é a questão, né, filosófica, científica, de cunho também religioso e filosófico, né? Que a gente que vem nos trazer também, além desse consolo, a gente vai aprender que a maior... o que ela mais nos convida também é a questão da nossa evolução, da evolução do ser humano, né? Através das reencarnações. Perfeito. Quando vocês trazem essas bases, né? Até o mais leigo do leigo começa a se perguntar, poxa, você faz um preâmbulo desse tudo aí. E Meire fecha com chave de ouro dizendo assim, a evolução, né? Então, ela de roda que eu estou aqui parecendo que eu estou desencarnado. A gente falando de reencarnação. Aí de bate-pronto ela já traz assim, ó, caminha, dinamismo, movimento. Daí movimento espírita, movimento do espírito. Movimento pressupõe de para. Você está saindo de algum lugar, para. Né? E se a gente for ver as obras, todas as obras da doutrina que a gente estuda, né, nos convida justamente a isso, a reforma, né? Todas. Reforma íntima de nós, né? Da gente. A questão moral, né? A questão da caridade, que a doutrina fala muito, mas principalmente a caridade moral, a caridade essencial, que é conosco com o próximo, né? Perfeito. Então, gente, aqui vocês já tiveram aqui um spoiler. Pronto, eu vou aderir. Esse é um spoiler, né, Sally? Aderiam a esse spoiler aí. Brandina, cadê você, minha amiga? Estou aqui, vem conosco. Só vai falar aí que eu abro aqui a porta, viu? A porta está aberta. Já estamos aqui com essas duas figuras ímpares aqui do nosso movimento espírita de Alagoinhas, Bahia, Brasil. Mas aí vocês já tiveram aí um pouco do que a gente vai falar isso. E por que eu estou dando ênfase nesse mês de fevereiro? Porque o cerne da doutrina espírita é justamente isso. Esses princípios que a gente tem falado aqui desde o início do mês, eles norteiam o indivíduo e dão um objetivo de vida ao próprio espírito. Ao próprio você que me ouve agora aí. Traz, dentro dessa ótica filosófica, respostas daquilo que se considerava, na verdade, há algum tempo, impossíveis de se vislumbrar ante o que se tinha de conhecimento do ponto de vista da ciência, essa ciência positiva, essa ciência agora. Então, a doutrina espírita ela vem como uma nova ciência, trazendo respostas, e aqui, me perdoem a proteção aqui para esse lado, e eles vão concordar comigo. São respostas incontestes. Por isso que a gente fala, vamos usar o crivo da razão para poder ver o que é que a gente está falando. Né? A gente fala, por exemplo, da comunicabilidade entre os espíritos. E aí, o que é que tem de comprovação? Aí a gente traz essa obra que vai nortear a doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, onde os próprios, digamos assim, fenômenos, que eram considerados fenômenos sobrenaturais, mas que agora, do ponto de vista racional, passa a ser um fenômeno natural, que são os próprios espíritos que se pronunciam e que falam que essa consciência continua ainda que o corpo sucumba. E aí eu já provoco, eu gosto de provocar. Chico, nós estamos agora, eu estava vindo com 55 mil, é o número de desencarnados
ali, Turquia E Síria. e Síria. 55 mil desencarnados. Ora, se a gente fala, Miri, num justo, num Deus justo, por que estaríamos nós aqui, Chico? Até para a gente provocar essa reencarnação e imortalidade da alma citada aí por Miri e por vocês. Qual seria esse privilégio que teríamos nós três, por exemplo, e Dona Anitta que entrou aqui e os demais, de estarmos aqui fazendo um programa falando do próprio Espírito, enquanto outros ceifaram as suas vidas para todo sempre? Ou eles continuam? Por que, Meire Sabarreto? Por que, Chico? Por que acontece, às vezes, com A e B em um país e não acontece com C e D noutra nação? Vamos aprofundar isso aqui? Com a palavra, vocês, que hoje aqui eu só sou questionador. Que bom, rapaz. Por isso que eu gosto que vocês venham. É como se dá, Chico. Deus é misericordioso, né? A gente, no nosso entendimento, a gente às vezes não entende, né? Ainda não temos a capacidade de compreender os desígnios de Deus. Mas a gente, quando entende a doutrina, que a gente, olha, depois de, eu comecei a estudar essa semana um livro que depois diz assim, ser espírita, né? Aí eu estou mudando, eu estou tentando ser espírita, porque é difícil, é muita, né? A gente tem que tentar realmente, cada dia, vivenciar o Evangelho. E voltando para a sua pergunta, a gente sabe que nada é por acaso, né? Depois que a gente começa a estudar a doutrina, essa doutrina é maravilhosa, que eu sou apaixonada, a gente compreende os porquês estamos aqui, o que é que a gente está fazendo, o que é a causa da dor e do sofrimento. Então, nada é por acaso. Deus está amparando todos. A gente está aqui e eles, né, lá, tinham uma razão de ser. Né? Isso aí é outro... Chico vai explicar melhor, viu? Porque ele é o professor. Mas, assim, nada é por acaso. Aquelas almas que estavam ali, tinham que estar ali. Às vezes as pessoas indagam, às vezes blasfemam ainda contra Deus, como você falou, a gente está aqui e eles estão lá. Mas todos nós somos iguais. Tudo depende da evolução de cada espírito. Eles tiveram que estar ali juntos naquele momento. Os porquês, só Deus, né? E depois cada um deles, no seu buscar, na sua transitória, na sua evolução, é que vai saber. Porque nós sabemos, né? Cada um de nós, dentro da nossa evolução, a gente sabe. Mesmo que a gente venha ter um véu do esquecimento, mas quando a gente retorna, a gente vai saber os porquês. E aí, dentro dessa fala de Meire, e cada um sabe os porquês, eu colocava no Facebook acerca de uma criança que tinha sobrevivido a 128 dias, Chico. 128 horas, perdão. Depois da queda lá dos escombros. Aí eu colocava, meu chamamento é assim, que o texto já, milagre, criança sobrevive após 128 horas do terremoto. Aí eu botei na minha publicação. Milagres são fenômenos naturais que fogem, que escapam à percepção dos 5 sentidos humanos. E aí, Chico, eu queria que você falasse um pouco para essas pessoas, rebuscando aí o que Meire traz, da inexistência do acaso, né? Das almas que se encontram, daqueles que estavam, não estavam, deveriam estar, como é que funciona? Muito bem, vamos lá. Trazendo aí que Meire começou a nos falar sobre a inexistência do acaso. Deus é misericordioso, Deus é justo, mas por que tem tantas pessoas que nesse momento estão passando por tantas adversidades, sofrendo os mais vigorosos testemunhos, muitas vezes com a dor que não dá para narrar, né? E pergunta-se
aonde é que está Deus nesse momento, né, que deixa essas coisas acontecerem, né? A resposta eu utilizo a mesma resposta do padre Fábio de Mello. Deus está aonde sempre esteve. Excelente. Onde ele sempre esteve. Então, Deus cria as leis, e nós temos a oportunidade de vivenciar experiências. E quando cada ato, cada pensamento, cada atitude, nós estamos manipulando com a lei. E a lei, ela tem causas e consequências. As pessoas estavam naquele momento, precisavam estar naquele momento, como ele colocou, as pessoas precisavam estar lá? Sim. Isso faz parte de um projeto. Isso faz parte de um planejamento em que vivenciar uma determinada experiência, ela vai substituir, ou ela vai ser equivalente, ou quando eu passo por essa experiência e consigo sair vencedor dessa experiência, é equivalente a um equilíbrio relacionado a um equívoco que foi cometido lá atrás. Eu não vou falar aqui de erro. Isso, equívoco. Um equívoco que foi cometido lá atrás. Por quê? Precisa ser equivalente. Para que a gente não tenha a questão do olho por olho, dente por dente. Porque quantas pessoas tiveram em seus equívocos, tomaram atitudes que o resultado de hoje é apenas um abrandamento do que foi cometido lá atrás. Muitas vezes, o cometimento que foi feito em uma determinada situação, nós estamos entrando, aí nós estamos mexendo com a lei, e mexendo com a lei, a própria lei, vai nos convidar a reparar aquele equívoco que foi cometido, aquela atitude que foi cometida e que está em desacordo com a lei. E por que nós cometemos esses desatinos? Porque a gente não conhece. Exato. Então, quando a gente tem conhecimento da lei, a gente sabe exatamente quais são os caminhos que eu preciso. Por exemplo, Código Civil, a Constituição. A Constituição estabelece o que é crime e o que não é. Então, se eu sei o que é crime e o que não é, eu não vou cometer. Eu só vou cometer se eu não tiver, porque tudo também tem uma intenção. E aí passa um detalhe, viu, Chico? Passa a ser uma coisa boa, porque você começa com o regulamento na mão. Exatamente. Com as regras. Exatamente. Então, se a lei divina, ela estabelece essas regras de conduta, e nós somos chamados a conviver, e Deus nos dá a inteligência, e quando Deus nos dá a inteligência e nos dá a razão, Ele vai tirando de nós outras situações que eram dominantes em nós, porque não tínhamos a razão. Poluentes, exatamente. Não tínhamos a razão, então utilizávamos totalmente o instinto. Hoje temos a razão e nós precisamos utilizar a razão, a inteligência, para que a gente possa encontrar os meios necessários para que a gente possa andar de acordo com a lei sem que a gente venha a transgredi-la. E a gente só transgride a lei quando a gente acha que, no momento que eu estou fazendo, eu acho que isso está certo. Mas nem sempre está certo. E complementando... É um ponto de vista meu. Quando o Chico falou do Código Civil, aí eu lembrei de que quem planta, colhe. E a gente só colhe aquilo que a gente semeia, né? Sim. Então, tudo é questão de afinidade. A gente pergunta, mas por que todo mundo? Né? Porque as almas que estavam ali tinham uma afinidade. Uhum. A gente está, por exemplo, fazendo aqui, a gente veio falar de espiritismo. Aqui estão, nesse espaço, nesse instante estava aqui nosso amigo Pedro Chagas, apresentando o programa dele, no Samba de Viola. Né? Então, juntaram-se para ouvir especificamente, a menos que quem estivesse passando alguém,
Mas tem pessoas que já sintonizam no Pedro Chagas para ouvir o samba de viola. E fica, eu sempre estou ouvindo aí, ó, aquela música e tal. Eles têm os detalhes daquela. Quando a gente vem falar de doutrina espírita, aí vocês dois estão aqui comigo e as pessoas estão absorvendo o conhecimento. Aquele que já tem afinidade aparece logo primeiro, ó, eu sei os termos que Meire está usando, que Chico está usando, eu sei as palavras que são usadas, o que eles estão se referindo, aos princípios. Quem chega agora vai, dentro desse processo de conhecimento, absorvendo. Mas ali estão juntas as pessoas que precisam acessar. Quando a gente fala que os espíritos se juntam efetivamente para o resgate de um determinado, né, equívoco, eu gostei da sua palavra, foi excelente, de um determinado equívoco, ela foi filtrada nesse processo controlado por essa energia superior. Exatamente. Ó, você vai dançar valsa, você vai dançar, vai aprender shot, você vai. Então, cada um com a sua afinidade vai se tornar melhor naquilo. Então, passa a ser algo efetivamente natural, como natural é Deus na lei divina. Por isso que a gente enfatiza sempre a lei natural de Deus. Então, quando se fala da lei de causa e efeito, se eu trouxe uma resposta a um determinado pensamento ou comportamento, eu já estou trazendo na raiz do processo um indivíduo como causador daquilo. Então não é justo que agora o filho ou a filha de Meire vai pagar pelo erro. A gente está pagando pelos pecados de A ou B ou C. Não. A responsabilidade é dele. Cada um. Porque senão você tira essa característica principal dessa energia que, como bem disse Chico, parafraseando, ele está onde ele deveria estar. Então você tira essa característica de justo, de bom, para trazer um Deus vingativo. Seu filho agora vai pagar. Não. Às vezes, aquilo que acontece com o seu filho é um alerta para uma visão diferenciada da vida agora dos pais e tem uma repercussão que às vezes um espírito encarna num momento rápido, simplesmente para dar uma mensagem. E você não é aquele indivíduo que, por exemplo, Chico, que privilegiava, por exemplo, o aborto, e aí você tem agora um filho que nasce, né, num aborto espontâneo, e você teve todo aquele trabalho de estar com aquela gestação e de repente dá um toque. Aí existe a ressignificação da vida. Aquele desejo do teu bebê, né? Lhe encheu de energias e você passa agora a valorizar. Daqui a pouco você chega numa encarnação agora para trabalhar com mães que tiveram a ideia de provocar um aborto, né? Quantas pessoas estão agora nos hospitais, ali, amparando uma gestação, trazendo alguém à tona, pessoas que, por um equívoco, foram, né, contrários a essa lei divina do nascituro, da vida, do feto que vem aqui para a sua missão da reencarnação. Mas aí, Chico, eu vou provocar mais. Quando a gente... Vamos ver. Esse negócio é bom. 18 horas, gente, 31 minutos em Alagoinhas, Bahia, Brasil. Vocês vão ter a oportunidade de ver isso aí na rede STP TV, que a gente agradece, né? Gilberto Romano, nós estávamos com 117 mil pessoas ligadas naquilo que a gente está falando aqui. Então tem importância gigantesca. Sim. E aí, Chico, eu já vou logo, como eu falei, provocar. Quando você fala no senso comum, cria um imbróglio danado na nossa mente, né? Poxa, Sara, mas 55 mil pessoas? Poxa, quer dizer que a vida desse pessoal é menos importante do que a minha? E aí não tem como falar da imortalidade da alma. O que é, Chico, uma gota para um oceano de eternidade. Imortalidade da alma facilita o entendimento? Bom,
A gente parte do princípio de que Deus é eterno. É o Criador de tudo. Nós somos criaturas, fomos criados por Deus, e como somos nós centelhas divinas, nós vivenciamos, porque como está lá na Gênesis, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? E Deus é vida, Deus é amor, Deus é onipotência, onipresença, é paz. Então, nós somos imortais, não somos eternos, porque eterno é Deus. É? Imortais por quê? Porque tivemos um ponto de partida. Fomos criados por Deus para que pudéssemos ajudá-lo, né, na construção desse reino. E somos criaturas que somos muito importantes. Aquelas 55 mil pessoas não são menos importantes. Elas estão, se nós estamos reencarnados, é porque nós temos uma importância grande dentro do processo. Agora, o que acontece com essas 55 mil pessoas, né, elas estão passando por uma fase, estão experimentando, né, uma dessas fases que é exatamente a mudança de experiência. Nós, enquanto seres imortais, precisamos vivenciar todas as experiências necessárias para que possamos nós chegarmos um dia, estarmos diante de Deus, né? Para que, ao contrário do que acontece hoje, nós sabemos que Deus existe, mas nós não compreendemos. Se nós compreendêssemos Deus, a gente não blasfemava, porque essas coisas acontecem, não questionaríamos, né? Porque tudo isso que acontece com permissão de Deus. Então, todas essas experiências, muitas vezes, para essas pessoas, não pode ser um castigo, às vezes é um livramento. Por quê? Porque temos projetos reencarnatórios. E para que a gente possa evoluir, a gente vai evoluindo parte a parte. Então a gente vai vivendo várias existências. Em cada existência a gente vai tendo um aprendizado e tudo isso vai se somando. Então toda a experiência que um espírito superior tem, ele não viveu em uma existência apenas. Então nós estamos vivenciando, né, essas experiências, e não é à toa, né, que as pessoas que estavam lá, né, fizeram a opção por nascer naquela região, diante das condições geográficas, políticas, religiosas, né, estão em meio a uma guerra civil, né, o mundo se modificando, o padrão vibratório do mundo se modificando e os alertas sendo chamados tanto a essas pessoas quanto aos seus governantes de que a gente precisa mudar de atitude. Quando essas coisas não acontecem, quando o chamado não é atendido, né, a gente aprende aquela velha história. Se a gente não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. Então, as situações vão acontecer e nós vamos ser chamados a essa responsabilidade. Quantos daqueles que estão ali, dos 55 mil, estão ou estavam prestes a colocar por terra todo um projeto reencarnatório e foram retirados antes de cometer um desatino maior? Exatamente. Quantos daqueles que já tinham cumprido a sua missão e precisavam retornar,
e que precisavam dessa experiência como aprendizado. Eu lembro de um relato em André Luiz, né? De uma pessoa, de dois espíritos que estavam há mais de 100 anos trabalhando e eram espíritos extremamente respeitados no mundo espiritual. Mas eles não conseguiam ascender e eles não sabiam por quê. E aí eles perguntaram, fizeram de tudo, né? Mas não conseguiram. E aí ele disse, não, eu quero saber por que eu não consigo. E aí tem aquele livrinho, né? E aí o mentor começou a relatar o que foi que tinha acontecido lá atrás. Aí ele disse, não termine de contar. Não termine de contar, não. Eu vou ficar aqui na minha e vou aceitar uma experiência reencarnatória. Eu quero desencarnar de um acidente aéreo. E aí vem a explicação por quê. Os dois que estavam trabalhando, eles eram na época das navegações, né? Eles eram espanhóis, eram amigos, e um deles empurrou o outro num penhasco para ficar com a fortuna dele. Né? E para que eles pudessem ascender, eles precisavam resgatar isso. Olha que coisa, né? Para ascender é preciso descer. Descer. E aí, o que é que as 55 mil pessoas lá... Ou seja, não é só... A gente só vê o desastre. Mas existe uma série de outras coisas que a gente precisa observar, né, que não é só o desastre que está acontecendo. Uhum. E aí você vê, viu, vou passar até aqui para a nossa amiga Meire, você vê uma coisa incrível, né? A Terra, a beleza física do planeta Terra, a cor, né, todo o movimento, até o movimento da Terra, por mais brusco que possa ser, mas ele também é bonito que você vê uma Terra viva se movimentando, e você falava ali das pessoas que estavam, por que estavam ali naquele momento, debaixo daquela escada, né, que a gente fala aqui. Por que a gente não se pode passar debaixo da escada, aquelas coisas que a gente fala? Por que estavam naquela fenda, né, naquela ruptura? Por que não estavam povos daqui, por exemplo? Por que essa ruptura, por exemplo, não é aqui, nesse Brasil, e é lá? E aí, Meire, eu vou trazer para você o seguinte. Às vezes, são dois pontos de vista, né? É o aprendizado individual, né? O indivíduo que está ali passando por aquela tribulação, ou resgate, como o Chico bem trouxe aí. Boa noite, meu irmão Carlos Queiroz, Lívia Oliveira. Grande abraço a vocês aí que chegam. Livinho Chico tá lá amanhã, né? Aí você tá dando risada. Aí observe, aí você vem para o aspecto, Meire, da coletividade. A gente sabe que naquela região, através dessas guerras civis, promovidas pelo maior alimento da guerra, que é o orgulho e o próprio egoísmo, né? A gente se perguntar quais os objetivos da guerra, você vai ver tendo como base sempre a ganância, né? Alguém quer se sobrepor. E esse orgulho e egoísmo, eles se localizam ali. Mas aí existe um freio que não se conseguiu ser dado com o diálogo. Cedo aí, é o que está acontecendo agora, acho que está esperando até uma catástrofe desse tamanho para ver se dá uma freada no orgulho e no egoísmo lá da Ucrânia e da Rússia. Aí você vê também essa resposta coletiva dada ali, para que as pessoas observem, gente, vamos aproveitar esse momento aqui de reflexão. Acorda, né? Queria que você falasse um pouco desse resgate também, como da coletividade, do acordar, você trouxe a palavra certa. Acorda a humanidade para o que é essa caridade moral que você traz. Se você falasse um pouquinho. Voltando, eu vou até voltar quando você falou da questão do aborto, né? Que a gente, quando você falou do aprendizado, quando a criança, esses abortos espontâneos, que é a questão mesmo do aprendizado, tanto para
aquele espírito que, né, que está ali, que foi preparado para vir, para reencarnar, e por aprendizado, tanto para ele quanto para os pais, né, essa questão de fazer essa reflexão, que é como a gente falou aqui antes, nada é por acaso. E, voltando à questão lá dos terremotos, aí a gente vê o seguinte, segundo tem o budismo, né, eles evoluem em coletividade. Né? Eu já li pouco sobre o budismo, mas eles pensam que não é individual como a gente estuda, eles acham que é em coletividade, né, o budismo. Mas tudo tem realmente a razão, né, de ser. Hoje, nós, né, falar nós, que são irmãos nossos, e muitos de nós ainda se encontram nessa vibração. A gente, como o Chico falou das leis, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. As leis morais estão alojadas na consciência da gente. Né? Mas a busca desenfreada, tanto do ter, e às vezes do ter, dessa ganância, né? Termina que a gente vai contraindo, né, esses débitos, contraindo. E aí a gente tem que ter um freio. Né? Eu costumo falar que religião é freio, independente da crença. Né? A religião é um freio. Pode ser o budista, pode ser o espiritismo, o catolicismo, enfim, qualquer religião que a pessoa siga é um freio que está ali. Né? E muitos não seguem. É sempre nessa ganância e tem uma hora que, sabe, quando o copo enche, né? Ele vai botando de gota em gota, uma hora o copo vai encher e vai derramar. Então, é mais ou menos assim, para que a gente possa entender. Exatamente. É dizer assim, ó, freio de arrumação, que a gente traz do senso comum. Porque quando você... É igual o ônibus, quando está cheio, né? Dá uma chacoalhada assim, que é para todo mundo ficar no seu lugar. O processo, né? Tem o processo educacional através do diálogo e de tudo que aparece, para que você possa perceber, sobretudo, a beleza dessa terra, de todos os aspectos que você queria trazer. Quando você não tem tempo para perceber que o caminho da vida é o da beleza e da liberdade e da felicidade, como diz Charles Chaplin, aí você diz, eu vou entornar um pouquinho esse caldo aqui e deixar cair um pouquinho de caldo quente em sua pele para você dizer, opa. E você falou uma coisa que termina sendo o olhar da própria doutrina espírita, quando você fala dessa coletividade trazida pelo budismo. Porque o todo é composto de individualidade, né? Então, quando o Chico modifica a esfera, a psicosfera dele, ele está bolindo um bocado de componente ali nessa rama que é esse universo. Então, não adianta Chico perceber e entender a necessidade de modificação de pensamento sem que ele faça o trabalho que a gente iniciou aqui, né, como multiplicador através desse exemplo de vida, porque quando anda a coletividade. E cada um tem a sua dor no seu nível evolutivo, né? Exatamente. Cada um do seu nível evolutivo. E a gente é elemento essencial para fazer com que o outro entenda a sua própria dor através daquilo que a gente já passou, que é a experiência. Não é, Chico? Sim, sim. Então, se eu já vivenciei, você dizia, Meire, cada vez mais eu vejo que a doutrina espírita é difícil. O que é que você está dizendo? Você está trazendo valor, você está dando valor à sua caminhada. Porque eu ainda estou sendo imperfeito. Exato. Preciso melhorar. Né? Poxa, se é difícil, tem uma valoração. Né? Eu, para chegar nesse patamar que eu estou... Então, eu tenho agora, por conta dessa racionalidade, evidência cotidiana, a certeza de que o que os espíritos trazem acerca de mortalidade, de modificação de pensamento, tudo, então eu não posso ficar no egoísmo igualzinho da guerra de, não, opa, eu estou com o meu prêmiozinho da Mega Sena aqui, Chico, seguro e não vou passar para ninguém. Não! É preciso que essa riqueza todo mundo tenha acesso.
porque acelera o processo, e se todo mundo vai, eu vou junto Sim. nesse processo. Senão a gente vai voltar tantas vezes quantas forem necessárias para o aprimoramento individual e por osmose coletiva. Uma coisa que é interessante, que é da própria lei, eu só consigo avançar se os que estiverem na retaguarda, eu me responsabilizar também por trazê-los. Exato. Né? Porque quando eu chego lá na frente, alguém vai perguntar, e aquela pessoa Volte. que E se você que, deixou foi, o egoísmo... que passou no seu caminho e aquela pessoa foi enviada para você. Né? E aí, o que foi que aconteceu? Aí agora você vai ter que retornar e procurar onde a pessoa está e trazê-la para junto contigo. Porque faz parte do aprendizado. Exatamente, exatamente. Exatamente. É igual quando a gente pega o prato, né, Meri? A gente pega o prato, não, eu já lavei o meu, sim. Não, mas eu lavei o meu aqui e os outros. Ah, porque sim. A Só pensa em assim, nós, né? cadê o nós? Volte lá. Aí você vem. Quando aquela luz lhe disse lá, eu quero para poder forçar, né? Aquela luz disse lá, ó, eu vou lavar logo o prato de Chico aqui também. Chico apareceu com o prato dele, eu preciso limpar o prato de Chico para que a pia da nossa casa moral fique limpa numa coletividade, para que todos possam usar essa casa limpa. Aí você negligencia. E aí eu só lavo o meu prato. Aí eu me apresento para essa consciência de, olha o meu prato aqui todo lavadinho. Aí essa consciência que diz assim, sim. E o de lá? E o prato que faz a casa limpa? Você já limpou? Aí você retorna por uma invigilância que você disse assim, eu ouvi que era para lavar, essa voz da consciência disse lave. O que lavou primeiro está lá na frente com a casa limpa, numa morada. E aí a gente tem os méritos e os deméritos dos pratos a lavar, né? Tem que salientar, né, Salles, que todos nós somos criados para ser felizes, né? Um dia a gente chega lá, né, Chico? Somos criados simples e ignorantes, quando a gente falou da questão da evolução. Cada um dentro da sua caminhada, com a sua evolução. Mas Deus criou todos nós para ser felizes. Ele não criou a gente para ser infeliz. Então, um dia a gente chega lá. Uns mais tarde, né, Chico? Um vai na frente, Sim. porque depende da evolução. Outros depois, mas a gente chega. Porque o espírito também não para de ser criado. Deus está sempre criando os espíritos, né? Com certeza. E nós não perdemos o que a gente assimila, né? O que eu assimilo de conhecimento é meu. Independente, porque assim, uma coisa é eu adquirir aquele aprendizado. Isso. Outra coisa é eu ter conhecimento daquele aprendizado. Excelente. Né? Excelente. E essa consciência vai me colocar em determinadas condições que parece que eu perdi tudo aquilo que eu adquiri, mas na verdade não. É o meu nível consciencial que me coloca naquela condição. Isso. A condição de mais primitivo do que mais evoluído. Você mas tá- tudo aquilo que eu adquiri é meu. Exatamente. Você está falando aí, tem aquela parte do Evangelho lá da Nova Era, né? E é sempre citado que o acesso a determinado conhecimento é proporcional à evolução dessa própria humanidade. Você falou lá de Moisés, da época do olho por olho, dente por dente, e às vezes a gente critica. Mas aquele posicionamento era pertinente Naquela época, Pra aquela aquela época. naquela Não época. não é mais hoje. E diga-se de passagem, quando você parava olho por olho, dente por dente, era uma dádiva, era uma coisa muito boa. Puxa, eu tenho oportunidade de me vingar no cara Sim. que tirou meu olho. Eu tenho, olha que bênção dessa divindade que me permite eu também tirar ali um olhozinho e ele ficar igual a mim. Se você fala nos tempos do Cristo, já começa a modificar. O Espiritismo vem falar de uma coisa acima, esse tríplice aspecto aí dessa chegada dessa nova era. Então,
Eu costumo dizer o seguinte, Chico Marmeiro. O nosso livro dos Espíritos é uma edição, e aqui é um crivo meu, é uma edição pertinente, própria para a nossa evolução. Sim. Haja vista que tem perguntas lá que não são respondidas. E que os próprios espíritos superiores de nós não temos acesso a esse conteúdo. Por quê? Porque na evolução que eles se encontram, ainda que eles tivessem conhecimento e dissessem para Chico e para Meire, seriam um olho por olho, dente por dente, num paralelo. Uhum. Não é? Sim, sim. Então, o livro dos Espíritos é uma edição. Será que o livro dos Espíritos precisa ser lido da mesma maneira que a gente lê num planeta evoluído, por exemplo, como Júpiter, para aquela camada que tem um entendimento maior? Provavelmente não. Não é? Não, eles têm acesso a informações que, para nós, a gente não é. A gente não sabe não nem o que tá consegue falando. nem conceber o que é. Isso. E olha que a gente quer saber de tudo, né? É. A gente não está preparado. É o que nos move, né? Efetivamente. Pois é. Você entrou na filosofia, é o que nos move, né? É. Gente, mas aqui nós estamos fechando 1 hora praticamente aqui de programa. Eu sempre trago assim, vocês veem a maneira que eu faço, eu gosto de fustigar, porque quando a gente bole Meire mais Chico nessas questões, a gente bota as pessoas para pensar. E o livro dos Espíritos, sabe, assim, se a gente, eu já estudei o livro dos Espíritos. Se eu for voltar de novo as mesmas, as perguntas que a gente sempre está folheando, né, Porque você já é outro. a gente já vai ver com outro sentido. Aí a gente vai dizer, poxa, eu passei por isso, né? Aí se a gente voltar de novo, a gente vai ver com outro, né? Gostei. Você me provocou agora aqui. Agora você me provocou. O que você faz, Chico Marmeire, e você trouxe aí, é importantíssimo. Se você lê Éramos Seis, hoje é uma releitura, é outra visão. É outra. Se você se debruçar, agora que está perto da gente chegar aí, na sexta-feira da Paixão, para assistir a Paixão e Morte de Cristo, né? Paixão de Cristo, é uma releitura, as passagens evangélicas. É outra visão. Porque você tem um conhecimento teórico, mas sobretudo conhecimento prático daquilo, daquela mensagem, como está sendo chegada, qual o significado dela. Olha como são as coisas, né? Então, é próprio, o que você traz no livro dos Espíritos é excelente. Quando eu li o livro dos Espíritos lá em 96, 97, era uma conjuntura. Quando eu leio hoje falando aqui, é uma outra vivência, porque eu estou imerso naquilo que eu estou lendo. Eu estou sendo aquilo que eu estou lendo. Estamos aprendendo constantemente. Aprendendo, exatamente. E isso, cada vez que a gente faz uma releitura, né, de uma questão, a gente vai... Porque a gente já vai estar amadurecido. Eu não lembro o nome do filósofo, mas essa frase é: o mesmo homem não toma banho no mesmo rio 2 vezes, porque ali não é mais o mesmo rio, e ali também não é mais o mesmo homem, porque ele já está amadurecido. Já viveu a experiência. Perfeito. Isso é aprendizado, né? Isso é profundo. Não é? É igual a reencarnação. Nós já fomos piores. Então, hoje está aqui da Chico. Isso. Ótimo. Está muito bom aqui, gente. Vou eu provocar de novo, gente. A gente vai trazer agora aqui para ainda dentro dessa linha, porque quando a gente fala nas catástrofes, as pessoas ficam mais sensibilizadas, elas sentem mais, elas se abrem mais, elas ficam mais introspectivas, e é uma característica natural daquele ser humano que está num patamar, naturalmente, de se sensibilizar com a dor do outro. E aí a gente vê aqui no Brasil as ocorrências climáticas também. Elas vão chegando dentro sempre dessa ótica. Existe, Chico Marmeire, um movimento natural do ser vivo
da Terra. A Terra está modificando, etc. Você tem diversas variações. Mas aí a gente, por essa invigilância, começa a abolir na estrutura física dessa Terra, através dessa invigilância e dessa... Vai cair tudo sempre na ganância, no orgulho, no egoísmo. E a gente tem visto... gente, eu estou tirando aqui, eu tô tirando a árvore aqui na Amazônia aqui. O que é que eu tenho a ver com as chuvas que caem lá cumulativamente ali na região de Santos ali. São Sebastião. De São Sebastião, né? Ou de São Paulo, perdão. Isso, São Paulo, lá de São isso. Sebastião. E aí eu pergunto a vocês, gente, a responsabilidade daquele que acha que a prioridade é ele, que ele não está fazendo nada e de repente o planeta responde. Vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. Vamos, sim. Importantíssimo, Salles, porque esse cuidado, que é uma caridade que a gente estava falando, principalmente com o nosso planeta, né? Eu costumo, hoje, né, eu faço feira dia de sábado, aí eu fui numa barraquinha que vende coisa, e tudo menino botava em saco plástico. Eu estou aderindo, eu não vou dizer que eu não uso, porque não tem como a gente não usar. Mas a gente vê assim, nas praias, né? Graças a Deus o ser humano está melhorando na questão de educação, na prática, né? Porque muitos, a gente vai na praia, muitos já levam seu saquinho, um exemplo. Tem seu lixo, seu coco, seus copos, suas coisas, bota tudo no saquinho amarra. Mas se a gente observar, sempre tem aqueles que deixam lá. A água vem, tá. Aí, essa semana, passou no jornal a questão do carnaval. Tem uma equipe que mergulharam para limpar o mar. É copo, é plástico, é óculos. Então, isso tudo é esse cuidado que você falou. Esse que tira a árvore, ninguém está vendo a árvorezinha só, mas o planeta vai, né? Vai ter aquilo, que é aquela coisa assim. Eu estava falando isso essa semana. Meu avô tinha um ditado, lá em casa tinha muito pomar. Aí eu vou dizer assim, pé de fruta, né? Vou dizer, a natureza dá, quando dá sem pena. Mas também quando ela vem cobrar parte dela, é o que a gente vê. Uhum. Entendeu? Então, assim, muita coisa precisa que a gente se melhore também nessa questão. Né? Um copo. Sim, vamos botar aqui espiritismo. Eu assisti uma palestra de André Trigueiro, que adoro, e ele dizia assim, nós que somos espíritas, na prática, a gente já tem, principalmente nos centros espíritas, e tirando um copo descartável, é uma coisinha só. Mas já diminui muito, porque a gente vê que Alagoinhas, vamos falar da nossa cidade, quando chove, que a gente chega assim na rua, que desce aquele floja de água, olha como desce aquele bolo de saco, plástico, copo, plástico, canudo, aquela coisa toda. Então, isso tudo, a gente tem que pensar, porque assim, quem vem depois da gente, o que é que vai encontrar? Se Olha a gente a coletividade. não cuidar? Você está entendendo? A água, uma coisa, né? Muito boa, que Deus nos dá de graça, e que a gente chega e encontra uma coisa... Porque assim, o ar, e se você falou na instante do menino, que ficou não sei quantos dias, que é milagre. Mas se ele não estivesse respirando, e esse cuidado que a gente tem que ter, então a gente tem realmente que fazer essa reflexão. Porque a gente bota tudo culpa no governo, mas a gente tem que entender que a gente tem que fazer nossa parte, porque cada um faz sua parte. Né? E aí seria um mundo melhor, né? Se a gente vivenciasse esse, que é o que a gente fala do amor, como você falou no instante, na questão do quando Cristo veio. Ele trouxe essas lições de amor, do aprendizado, de como a gente... Jesus nunca deu resposta. Sempre botava a gente para pensar. Pense. Ele que falava através de parábolas, né? Que é o quê? Uma história com fundo moral. Pense aí, veja o que é que... Então, se agir... E até hoje ele espera que a gente realmente coloque em prática. Exatamente. O espiritismo na prática é o que a gente vem falar. E as consequências que você traz aí, Meire, dos nossos atos,
né? Nossos atos. Os nossos atos. É a gente sempre observar, Chico, que não é mais um detalhe. Eu não tenho... não vai modificar muita coisa. Né? Você falou da sacola, eu me lembrei. Rapaz, e como modifica? Eu falei, minha esposa tinha acabado de receber umas sacolas da loja lá que vende TNT. Aí eu falei uma coisa assim e ela não conseguiu chegar, mas eu entendi um momento ali e deixei. Ela disse, puxa, uma sacola dessa cara. Eu disse, você já pensou em você dar um desconto às pessoas que na compra seguinte trouxesse essa sacola de fora? Para você não ter que gastar com saco plástico. Aí ela chegou, parou assim, aí ficou pensando que ia responder, que tinha que responder, por isso que eu falei que eu tinha que respeitar o amigo. Ah, mas aqui já vai amassar, porque amassa. Aí eu digo, sim, mas você dando esse desconto, a pessoa vai ter um cuidado com a sacola, e você tem que ver a visão, né, filosófica da coisa, eu trazendo assim, né? Mas como ela ainda queria dar continuidade, ela disse, mas eu não estou tendo tempo de fazer uma promoção aqui, eu vou fazer isso. Eu digo, pronto. É porque a gente transfere para amanhã e para o outro, o vizinho, a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental, e a gente não se inclui. E eu queria, Chico, que você falasse um pouco, dentro dessa ótica que Meire começou, a necessidade da autoinclusão, de você estar efetivamente se incluindo nessa mudança que você se propõe. Você ser a própria mudança. Heráclito, exatamente, eu botaram aqui Heráclito. Carlos Queiroz, grande amigo, também da UNEB aí, o grande... Tem uma frase de Gandhi que ele diz assim, seja você a mudança que quer ver o mundo. Exatamente. A gente que tem que começar. Mas sabe, e ouvintes da 93, internautas, o que acontece com o planeta, né, e que a gente não percebe, ou pelo menos não estava percebendo, hoje já é o que? Já é uma necessidade global, né, porque as nações estão percebendo o seguinte, né, quem está ameaçado de extinção é a raça humana, por conta desse comportamento que a gente está tendo. E que é necessário que tenhamos, né, uma mudança nesse comportamento, porque tudo na natureza, tudo no universo está em equilíbrio. Quando nos foi fornecido aqui o planeta para que a gente viesse a viver as nossas experiências, o planeta foi colocado em equilíbrio. Tá? A gente pode fazer, o desenvolvimento vai precisar que a gente desmate, que a gente altere, que a gente faça isso. Mas, isso precisa ser feito de forma sustentável. Né? Não é, o progresso não é o que? Não é contrário. Né? Deus não é contrário ao progresso. A doutrina espírita não é contrária ao progresso. A ciência não é contrária ao progresso. O que precisamos fazer é que, ao invés de a gente utilizar a ganância, porque eu vi que eu ganhei aqui e eu posso ganhar muito mais, né, e eu não tenho esse entendimento de que o que eu mexo aqui em um determinado local, isso vai repercutir no todo, né? Porque tem o quê? Que tem isso também é filosófico, viu, Salles? Isso está dentro de um desses princípios aí da física quântica, né? Que é o dizer o seguinte, que o bater das asas da borboleta no Pacífico, né, provoca o quê? Provoca alterações nos confins do universo. Né? Então, tal é o nível de interdependência que nós temos. Então, o que nós precisamos hoje, né, é internalizar que nós somos o meio ambiente.
Que a gente pensa que o meio ambiente é lá a floresta. É algo fora de É nós. fora, não, a gente Você está falou uma coisa dentro. interessante, Thales. O que está dentro está fora. O que está fora está O dentro. que está fora está Nós dentro. somos feitos de terra. Exatamente. Então, o que acontece? Se é da gente que a gente precisa aprender a andar sobre a terra, a vivenciar a experiência.